Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a geração dos jovens dos dias atuais, a geração da juventude, da contemporaneidade, os jovens de hoje. E vou tecer aqui rascunhos, minhas considerações sobre aquilo que eu acredito um pouco que pode estar ocorrendo com essa geração. Eu sou da década de 90, eu nasci em 88, mas é o final de 88. Então vocês podem fazer as contas de quantos anos eu tenho. Eu nasci num período que na minha infância a internet ela não existia. A internet ela teve seus primeiros espasmos, né? Sua fase embrionária ali para 96, 97. Ali eu tinha 9, 10 anos de idade. Então eu passei o começo da minha infância sem esse acesso à internet. A internet ela foi realmente se popularizar com grande força mesmo. Acredito que ali de meados dos anos 2000, 2008, 2009, mas mesmo assim. Então eu me lembro que a nossa geração ela tinha muitos elementos que a caracterizavam dentre todos os jovens. Você se lembra do chocolate surpresa, que tinha um dinossauro? Você se lembra do chocolate da Turma da Mônica? Você se lembra de desenhos, por exemplo, como Cavaleiros do Zodíaco, que marcaram a nossa geração? Jaspion, um pouco mais antes. Dragon Ball, você se lembra desses desenhos? Você se lembra inclusive do seriado do Chaves, que passava ali no SBT, Chaves e Chapolin? Você se lembra de Caverna do Dragão? Você se lembra de Thundercats? Você se lembra dos Ursinhos Carinhosos, por exemplo? Você se lembra, deixa eu ver, eu sou ruim pra... Mas enfim, todos esses elementos que marcaram a geração da década de 90. Você se lembra dos cadernos de caligrafia? Você se lembra das pesquisas nas bibliotecas e das folhas ao maço? As pesquisas elas eram analógicas, nós íamos às bibliotecas e tínhamos que pesquisar tomos, livros físicos para fazer as nossas pesquisas. Na universidade mesmo, as minhas pesquisas, eu não tinha internet em casa, então eu usava a internet da faculdade, mas as pesquisas, evidentemente, elas também eram analógicas, principalmente na minha primeira graduação, que é a graduação de Direito. Então, alguns desses elementos, se não todos, são elementos que marcaram a geração da década de 90 e a geração da década de final da década de 80. Programas como Castelo Rá-Tim-Bum, programas como Rá-Tim-Bum, né? Enfim, marcaram a geração. Eu estou falando de coisas da minha infância, dos programas de televisão. Por exemplo, eventos da década de 90, como a ascensão meteórica de Ayrton Senna e a própria morte de Ayrton Senna. Por exemplo, como a década do Brasil como realmente, verdadeiramente o país do futebol. E também ali no começo dos anos 2000, o Brasil como praticamente o país do vôlei, aquela geração de jogadores de vôlei do Bernardinho. Eu me lembro em 1994 as ruas ali das metrópoles sendo pintadas de verde e amarelo. Eu me lembro daqueles momentos de Bebeto, Romário e companhia ali da Copa de 94. Eu me lembro da Copa de 98, do Ronaldinho Gaúcho. Eu me lembro da Copa de 2002. Enfim, todos esses elementos marcaram a nossa geração. E por que esses elementos eles conseguiram marcar a nossa geração de uma maneira uniforme? Se você perguntar para qualquer rapaz de seus 30 anos para frente, de 30 a 40 anos,
talvez de 29 a 40 anos, eles vão conseguir descrever esses elementos. Se eu for para qualquer canto, eles vão conseguir descrever todos esses elementos. E por que isso ocorreu na minha geração? E talvez até nas gerações anteriores, talvez de 70 e 80. Por quê? Porque não existia toda essa quantidade de informações disponíveis para as pessoas pesquisarem, como nos dias de hoje, para as pessoas escolherem os programas que lhe interessem, para as pessoas escolherem quem seguir, o que ver, o que ler, o que assistir, qual programação assistir, que seriado assistir. Por causa dessa escassez de programas, de informações, de potenciais seguidores, potenciais pessoas para a gente seguir, nós tínhamos um catálogo limitado de informações, e devido a esse catálogo limitado de informações e programas, nós acabávamos tendo sempre um tipo de programa, ou literatura, ou evento que nos marcava. Não importa para onde que a gente fosse se deslocar, em qualquer canto, nós tínhamos essa identidade. E fazendo paralelo com a geração de hoje, ela não tem uma identidade que a marca. E isso é uma característica muito forte da pós-modernidade. A pós-modernidade, e é uma pós-modernidade que é dos tempos de hoje, ela é marcada eminentemente por esse aspecto tribal. Nós não trabalhamos no conceito de universalismo, num conceito que ele é uniforme e perene com relação à identidade da geração, mas nós trabalhamos com o conceito de tribos. Existem várias tribos, e você escolhe a qual tribo pertence, e eu digo até mais, você pode construir a sua própria tribo. Você pode pegar um fragmento aqui, outro fragmento aqui, porque há muita informação disponível, e você constrói a sua tribo, você constrói a sua própria identidade. Só que o problema de você construir a própria identidade é que, se você é da presente geração, não há nada que marca a sua geração. Você vai sempre conversar com alguma outra pessoa, e aí a geração ela fica sem identidade. Você tem uma identidade que você constrói, uma coisa individualizada, uma coisa mais tribal. A sua identidade, se ela se expandir um pouco, vai ser uma identidade mais tribal. Você tem a sua tribo, mas não vai ter grandes proporções e grandes escalas. Nós temos uma N diversidade de produtos que são oferecidos, N diversidade de serviços que são oferecidos. Então é uma geração que ela é muito mais volátil e dinâmica, nesse sentido, que nós poderíamos dizer. E talvez, eu acho que um drama dessa geração, a geração dos novos jovens, é de que eles realmente não têm nada que possa marcar a geração deles, e que eles possam chegar e daqui a 30 anos, daqui a 15 anos fazer como eu estou fazendo agora. Você lembra lá de Cavaleiros do Zodíaco? Eu adorava esse desenho. Você se lembra dos ursinhos? Não, existe uma gama de programas. Fala, cara, no meu tempo eu assistia isso. Mas no meu tempo eu assistia algo completamente diferente. Não existe algo que marca a geração deles. Eu acho que isso talvez possa ser uma coisa um pouco problemática, né? Para eles. Eles talvez estejam sendo colocados muito em comparação com as gerações anteriores. Por exemplo, a geração de 80 e de 90, a geração dos anos 2000 pegou ainda o final da década de 90, talvez ainda no estágio embrionário ela tenha alguma pequena identidade com relação às questões em que eles viveram. Então basicamente é isso. Eu acho que existe esse problema de falta de identidade da presente geração, e é um tipo de problema e de problemática e de questão, né, falando filosoficamente, que acredito que eles vão ter que enfrentar. É um tipo de problemática que nós, da década de 90 e 80, não enfrentamos. E
e as gerações anteriores também não enfrentaram. A geração que viu Zico, Pelé e Tostão não teve que enfrentar isso, porque essa geração sempre falava de Zico, Pelé e Tostão. A minha geração, ela sempre falava de Chaves, Cavaleiros do Zodíaco, enfim, da Copa de Romário e Bebeto. E agora, e a geração de hoje? O que ela tem para falar de conceito que seja uniformemente? Talvez o que ela possa falar, a geração de 2010 para frente, que é a geração a qual eu me refiro, é de que a marca dessa geração é que ela é uma geração eminentemente tribal. Talvez seja o único conceito uniforme do qual eles possam se agarrar, né? E que eles possam falar, nós somos tribos que são espalhadas, somos como pequenas tribos indígenas, não existe um ponto uniforme que nos caracteriza. Isso faz com que essa seja a nossa única identidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tem um caráter um pouco mais filosófico e mais reflexivo. Eu espero que nós nos vejamos nos próximos vídeos e espero que você me visite mais vezes aqui neste meu modesto e pequenino canal. Está certo? Um abraço, fica na paz e nós nos vemos no próximo vídeo. Falou!